HGLG11 ou BTLG11. Qual o melhor fundo imobiliário de logística para você investir em 2025? Confira uma análise completa aí desses dois FIIs e no final do vídeo um quadro comparativo aí para você printar para ficar melhor aí para você estudar e investir. Seja muito bem-vindo ao canal FIIs com Neto Pereira e eu já começo aqui o vídeo mostrando os principais indicadores do HGLG11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 154,68, o seu dividend yield 8,53% nos últimos 12 meses, o seu P sobre VP 0,99, ou seja, 1% de desconto aí para você, liquidez média diária de 9,8 milhões por dia, você não vai ter problemas com a liquidez, e ele teve uma desvalorização, ou melhor, uma valorização aí, a gente está tão acostumado, né, a falar desvalorização aí nos últimos meses em FIIs, que eu até falei desvalorização, mas uma valorização aí de 3,6% aí nos últimos 12 meses. E analisando aqui essa cotação, a gente pode ver que esse FII, ele não teve aqui uma grande queda aqui considerando seus rendimentos, né? Ele não teve aqui uma grande queda nessa cotação aí nos últimos 5 anos. É claro que colocando a cotação padrão, né, sem os dividendos, a gente vê uma queda maior, sendo que ele saiu lá de R$ 208, né, aproximadamente lá em 2020, né, no começo de 2020, e agora está aí a R$ 154. Então ele é um fundo imobiliário de tijolo do segmento aí de logística. Ele tem um número de cotistas que supera 490 mil. A sua vacância física é de 4,8%, bem tranquilo. O seu valor justo seria R$ 156,25. O seu último rendimento, R$ 1,10 por cota. E o seu valor patrimonial é gigante, né, de 5,2 bilhões de reais. E aqui a gente consegue ver a rentabilidade desse FII, que é bem estável, né? Tirando aqui esses picos fora da curva. E os seus dividendos também são bem estáveis, tirando aqui também esses picos fora da curva. Sempre aqui na casa de R$ 1,00, R$ 1,10 por cota. E o próximo pagamento vai ser efetuado aí no dia 15 de janeiro, né, de R$ 1,10, para aqueles cotistas que investiram aí o seu capital até o dia 30 de dezembro. E ele tem uma lista de imóveis aí bem diversificada, 16 em São Paulo, 4 em Minas Gerais, 3 no Rio de Janeiro, 2 em Pernambuco e 1 em Santa Catarina. E são todos esses galpões logísticos que você pode ver aqui na tela. E o HGLG11 ele publicou aí 2 fatos relevantes. Um referente a rebalanceamento de carteira de índice internacional, do qual o HGLG faz parte, e o outro fato relevante é sobre a reavaliação dos seus imóveis, né, fundos imobiliários de tijolos. Geralmente ali no final do ano, né, comecinho do ano, eles têm aí os seus imóveis reavaliados. Então esses imóveis reavaliados tiveram um acréscimo aí de 4,81%, né, no seu valor, e isso representa aproximadamente 4,66% no valor patrimonial da cota do fundo, com base na carteira de fechamento de 29 de novembro de 2024. Então esses são os 2 fatos relevantes aí do fundo imobiliário. Então, abrindo aqui o relatório gerencial referente ao mês de novembro de 2024, a gente vê que o fundo imobiliário ele terminou aí com uma alavancagem de 12,1%, bem tranquilo, dividend yield de 8,7% e uma vacância física de 4,8% e também financeira nesse mesmo valor. Ele fechou novembro com 49,3 milhões em receitas, despesas pouco mais aí de 8 milhões, ele gerou um resultado de 41,3 milhões e ele distribuiu para os seus cotistas 37,1 milhões, ou seja, o valor que ele distribuiu foi menor do que o resultado, e isso é muito bom. E o fundo ele fechou aí em novembro com resultado acumulado de R$ 1,05. A gente consegue ver aqui no mapa que 69,4% aí dos imóveis estão em São Paulo, 14,5% em Minas Gerais,
4,5% em Goiás, 3,6% no Rio de Janeiro, 4,7% em Pernambuco e 3,3% em Santa Catarina. E a vacância física, ela vem diminuindo, né, sendo que lá em dezembro de 2023 estava em 8,3% e agora fechou aí a 4,8%. Porém, aumentou aqui um pouco em relação ao mês de outubro de 2024. E o prazo médio aí dos contratos é de 3,8 anos, sendo que a maior parte vai vencer a partir de 2028, né, 54%. E em relação aos seus inquilinos, 14% das receitas vem do Mercado Livre, 12% Volkswagen, 4% Electrolux, 4% também Ambev e também 4% Leroy Merlin. Os outros inquilinos correspondem a 63%. E os seus contratos, eles são 84,4% reajustados pelo IPCA, IGPM 15,2% e outros índices 0,5%. E a gente vê que agora em janeiro vai ter um grande reajuste nos imóveis aí nos contratos desse FII. E esses contratos, 68% são típicos, ou seja, de curto prazo, e 32% atípicos. E são imóveis aí de excelente qualidade. E a alavancagem hoje é de 12,1%, porém a projeção dessa alavancagem é que vai diminuindo aqui e lá em 2034, ela esteja em 3,9%. Aqui são todos os imóveis aí que o fundo imobiliário tem na sua carteira, onde você pode ver a participação, você pode ver que ele tem 100% aqui de participação na maioria dos imóveis que ele investe, isso é muito bom. E você pode ver aqui também a porcentagem do patrimônio líquido investido em cada imóvel. E se você gosta de fundos imobiliários, eu te convido a se inscrever aqui no canal FIIs com Neto Pereira, ativar as notificações, deixar o seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de qualidade e de valor para te ajudar a conquistar suas metas financeiras. Então não perca tempo, se inscreva, ative as notificações e considere também a possibilidade de se tornar um membro aqui do canal, apoiando essa divulgação da educação financeira. E vamos lá então para o BTLG11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 94,68, o seu dividend yield de 9,79% nos últimos 12 meses, seu P sobre VP 0,91, ou seja, 9% de desconto aí para você, liquidez média diária de 10,9 milhões por dia, e ele teve uma valorização aí, porém menor que o HG, de 0,02% nos últimos 12 meses. E olhando aqui essa cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que essa cotação ela veio aumentando aqui ao longo do tempo, porém, a partir ali do começo do ano passado, de 2024, essa cotação ela praticamente veio estacionada aqui ao longo do tempo. E se a gente colocar aqui na cotação padrão, sem os dividendos, a gente vê que há 5 anos atrás estava aí por volta de R$ 130 e essa cotação veio caindo aqui ao longo do tempo e hoje está em R$ 94,68. Ele é um fundo imobiliário aí de tijolo, também do segmento de logística. Ele tem um número de cotistas que quase chega a 366 mil. O seu valor patrimonial por cota seria R$ 104,59. O seu último rendimento, 78 centavos por cota. Ele tem uma vacância física bem tranquila de apenas 1%. E o seu valor patrimonial é de 4,5 bilhões de reais. E você pode ver que ao longo de 5 anos, essa rentabilidade vem aumentando aqui ao longo do tempo. Sendo que lá em janeiro de 2020, estava entregando aí 0,59% de rentabilidade e fechou aí dezembro de 2024 entregando 0,85% de rentabilidade, a sua maior rentabilidade nos últimos 5 anos. E os seus dividendos vêm crescendo aqui ao longo do tempo, sendo que ele passou a entregar aqui já faz 4 meses consecutivos esse valor aqui de 78 centavos por cota. E o último pagamento foi efetuado aí no dia 23 de dezembro nesse valor. Ele tem 21 imóveis em São Paulo e no Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará e Santa Catarina, um ativo em cada estado. E são todos esses galpões logísticos
que você pode conferir aqui na tela. Então, abrindo aqui o relatório gerencial referente ao mês de dezembro de 2024, ele tem 35 imóveis aí na sua carteira, o prazo médio aí dos aluguéis é de 5 anos, a sua vacância financeira é de 1,4%, lembrando que vacância financeira é tudo aquilo que o FII deixa de arrecadar, seja por calotes financeiros, vacância física ou prazo de carência. E ele tem 1,3 milhões de metros quadrados de área bruta locável. Aqui o fundo ele comenta o resultado de 78 centavos por cota. No resultado desse mês já estão sendo contabilizadas as receitas dos ativos recém-adquiridos, o que explica o aumento considerável na receita recorrente em comparação ao mês anterior. Além disso, reconhecemos neste mês o lucro de 16 milhões referente à venda do BTLG Camaçari, BTLG Campinas e BTLG Santa Luzia, conforme fato relevante divulgado no dia 13 de novembro. Com o lucro gerado dessa operação, os resultados acumulados no fundo aumentaram, atingindo o patamar de 63 centavos por cota. Ainda sobre essa transação, restam 2 parcelas a serem recebidas no valor de 15 milhões cada, sendo uma no primeiro semestre de 2025 e outra no segundo semestre também desse ano. É um fundo bastante forte em reciclagem de portfólio, que conforme o fato relevante, o fundo recebeu no mês de dezembro a última parcela relativa à venda do imóvel Ambev Santa Luzia, localizado no estado de Minas Gerais, no montante de 44,9 milhões de reais. Com isso, o fundo concluiu a venda de 100% do imóvel com um lucro de 18,4 milhões de reais, tendo uma tira aproximada de 21,5%, equivalente a 43 centavos por cota. Então aqui você pode ver os resultados em dividendos que o fundo imobiliário ele distribuiu e que ele respeitou aqui o guidance de distribuição aqui de dividendos, que era de 74 até 80 centavos por cota, sendo que ele ficou mais próximo aí dos 80 centavos por cota. Então você pode ver que em dezembro o fundo ele gerou um resultado de 52,1 milhões de reais, equivalente a R$ 1,21 por cota. Ele distribui em dividendos 33,7 milhões de reais, equivalente a 78 centavos por cota, e ele teve um resultado acumulado de 27,3 milhões de reais, equivalentes a 63 centavos por cota. Então o fundo imobiliário ele realmente está indo muito bem aí com o seu resultado financeiro. O prazo médio dos contratos é de 5,2 anos, 49% dos contratos vão vencer a partir de 2029. Em janeiro, ele vai ter 6% de reajuste nos seus aluguéis e em fevereiro 15%. E você pode ver aqui que 90% dos imóveis estão localizados aí no estado de São Paulo. 97% dos contratos são reajustados pelo IPCA e 3% pelo IGPM. E grande parte do segmento desses inquilinos pertencem aí ao segmento de logística, 47%. O restante está distribuído aqui entre varejo, e-commerce, farma, entre outros. 65% dos contratos são típicos e 35% atípicos. E o perfil aí dos ativos, 95% são logística, 1% varejo e 4% industrial. E atualmente o fundo imobiliário ele tem uma alavancagem aí de 3,1%. E são todos esses galpões logísticos que você pode ver aqui na foto, grande parte aqui desses galpões, inclusive aqui com esse selo de qualidade, o que é muito bom aí para o fundo imobiliário. São imóveis aí realmente de bastante qualidade. E aqui você pode ver 4 imóveis aí do fundo imobiliário que estão em processo de venda. E aqui um resumo detalhado aqui dos ativos, e você pode conferir aqui nessa coluna que ele tem aqui 100% de participação na maioria dos ativos que ele investe. E aqui você pode ver inclusive quem são esses inquilinos, Assaí, BRF, Mercado Livre, Ambev, Unilever, Amazon, Natura, Shopee, Coca-Cola, Braskem, Nestlé, a Claro, são inquilinos aí top. E hoje essa alavancagem está em 3,1% e a projeção dessa alavancagem é que ela vai diminuindo e lá em 2031
ela esteja aí zerada. Então, qual que é o melhor fundo imobiliário aí para você investir? Aqui no final do vídeo eu fiz esse quadro comparativo que você pode inclusive printar aqui na tela para ficar melhor aí para você estudar e analisar. Então, em relação à sua cotação, né, o BTLG11 ele tem uma cotação mais acessível. Em relação ao P sobre VP, o BTLG11 também está mais barato que o HGLG11. Em relação ao Dividend Yield, o BTLG11 também tem um Dividend Yield maior que o HG. Em relação ao valor patrimonial, o HGLG11 tem um valor patrimonial maior do que o BTLG11. Em relação à liquidez, os dois FIIs têm liquidez aí muito altas, né? Liquidez média diária, porém o BTLG11 ele tem uma liquidez aí média diária maior. Valorização aí nos últimos 12 meses, o HG teve uma valorização maior aí na sua cotação do que o BTLG11. O último rendimento do HG foi de R$ 1,10, né? Que foi superior aqui ao BTLG11. Em relação ao número de cotistas, o HGLG11 ele ganha, a vacância física do HG é maior do que a do BT, então o BTLG ele ganha. Número de imóveis, o HGLG11 ele tem 27 e o BTLG11 35. A alavancagem do HG é de 12,1%, é maior, porém ainda assim bastante controlada, e a alavancagem do BTLG11 é de 3,1%, né? Quanto menor essa alavancagem, melhor aí para o fundo. Em relação à gestora, o BTG Pactual, eu considero aí uma gestora mediana, porém em relação ao fundo BTLG11, né, eu considero aí que faz um bom papel aí com fundo imobiliário. Porém, eu considero a Pátria uma gestora melhor aí de fundos imobiliários do que o BTG Pactual. Você pode ver aqui que o HGLG11 ganhou 1, 2, 3, 4, 5. E o BTLG11 ganhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então 7 a 5 aí para o BTLG11. E na minha opinião, né, considerando aqui esse resultado e a minha opinião também, eu acho que o BTLG11 hoje tem um momento melhor aí para você investir do que o HGLG11 se fosse escolher um dos dois FIIs. Mas os dois FIIs são excelentes. Fundos imobiliários de logística, eles são muito resilientes quando a gente fala de crise financeira, né, porque esses galpões, eles abrigam todos esses produtos aí que as pessoas compram, né, que as empresas compram. Então eles precisam ficar estocados em algum lugar, e esses locais são os galpões logísticos. Então eles são muito resilientes quando a gente fala de taxa Selic elevada, crise financeira e macroeconômica. E você, concorda comigo? Discorda? Qual que é a sua opinião aí sobre qual o melhor FII aí de logística para investir em 2025? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal FIIs com Neto Pereira se você ainda não é inscrito, ative as notificações, deixe o seu like se você gostou desse vídeo, e se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo, e eu vou deixar aqui no final desse vídeo como que você pode ganhar um salário mínimo em dividendos nesse ano de 2025 com FIIs. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.